Olá pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre a estrutura óssea do corpo humano, nós vamos agora ver como funciona e como se organiza a estrutura óssea do membro inferior. Vamos abrir o Nether digital aqui. Ah, assim como no membro superior, no membro inferior nós temos um símbolo, conhecido como símbolo do membro inferior ou cintura pélvica. A cintura pélvica ela é composta basicamente por duas partes: o quadril e o fêmur, a cabeça do fêmur que vai articular com ele. Assim como a articulação do ombro, ela é uma articulação triaxial, isto é, ela se movimenta nos sentidos de flexão, extensão, abdução, adução e rotação, tanto medial quanto lateral. O osso do quadril ele é dividido em três ossos, ou três partes: o ilho, o isquio e o pubis. O ilho é a parte amarelada, o isquio o azulado e o pubis essa parte mais rosada. No osso do quadril, nós temos alguns processos importantes, bastante importantes. Uh, Começando, indo no sentido cranial-caudal, vamos começar então pelo ilho. O ilho ele tem a crista ilíaca, que é uma região que vocês conseguem palpar facilmente nos seus quadris. Ela forma esse arco por toda a região do quadril, no sentido antero-posterior. E dentro da crista ilíaca nós temos alguns outros processos. Nós temos o lábio externo e o lábio interno. No caso aqui é uma vista lateral, então nós estamos vendo o lábio externo da crista ilíaca. Nós temos o tubérculo da crista ilíaca, a linha intermédia dela, a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior. A espinha ilíaca antero-superior é facilmente palpável também. A antero-inferior é um pouco mais complicada. Além disso, nós temos a asa do ilho, que é toda essa região aberta do osso. Nela nós temos algumas linhas: a linha glútea anterior, linha glútea posterior e a linha glútea inferior. Essas três linhas são geradas pela impressão dos músculos glúteos nessa região do osso, do ilho. Além disso, nós temos as espinhas ilíacas póstero-superior e póstero-inferior. Então, são 4 espinhas no total: duas anteriores e duas posteriores. E cada uma é uma superior e uma inferior, e uma superior e uma inferior em cada extremidade da asa do ilho, do osso ilíaco. Além disso, nós temos a incisura isquiática maior, que já vem para a região aqui do isquio, que nós vamos começar a ver agora. Então, na região posterior do nosso quadril, nós temos essa incisura bastante grande, que é a incisura isquiática maior. Além disso, nós temos a incisura isquiática menor. E, separando ambas, nós temos a espinha isquiática, que é esse processo bem acentuado. Além disso, nós temos o corpo do isquio, que é o corpo propriamente dito do osso, o túber isquiático, que é a região do isquio sobre a qual nós ficamos sentados quando nós nos sentamos. Nós temos o ramo do isquio e o ramo inferior do pubis. Com esses ramos e essa região superior, nós temos a formação do forame obturado. Esse é um forame bastante importante, que ele vai ser recoberto pela membrana obturatória, ou membrana obturada, que vai permitir, e aí nessa membrana nós vamos ter uma parte do forame descoberta, que é por onde vão passar as estruturas e que passam por esse forame. Como nós já estudamos várias vezes, um forame é uma estrutura pela qual passam vasos sanguíneos, nervos e todo tipo de estrutura que precise passar por ele. Então, normalmente os forames têm estruturas passando por dentro deles. Foi isso que eu quis dizer. Além disso, nós temos a crista obturatória aqui no pubis, que é crista, vocês lembram que eu falei, é um processo acentuado e mais comprido. Então ela segue do tubérculo púbico, que é palpável também na região anterior do nosso quadril, na região praticamente da pelve. Seguindo o tubérculo púbico, nós temos a crista obturatória no osso púbico. Além disso, nós temos o ramo superior do pubis, como chamamos o ramo inferior. E aí aqui a gente tem uma estrutura muito importante, talvez a mais importante do quadril. Para a questão da articulação, com certeza é a mais importante do quadril, que é o acetábulo. O que é o acetábulo? Ele é essa cavidade, que tem alguns processos dentro dele, a gente vai já ver. E ele é formado pelas três partes do osso do quadril. E qual é a importância
do acetábulo? Ele é justamente a estrutura onde a cabeça do fêmur vai se articular para fazer a movimentação dos nossos membros inferiores. Então, o acetábulo, ele tem algumas partes. Ele tem a face semilunar, que é essa porção mais superficial dele que realmente parece uma meia-lua, por isso semilunar. Nós temos a incisura do acetábulo, que é esse espaço aberto aqui, caudalmente, no sentido caudal. Nós temos o limbo ou a margem do acetábulo, ok? Agora nós vamos ver uma vista medial do osso do quadril. A gente consegue ver as mesmas estruturas, a crista ilíaca, a linha intermédia, agora a gente vê o lábio interno da crista ilíaca. E vocês podem ver que aqui ela vai fazendo uma curva mais acentuada. Por quê? Porque nessa curva aqui, nessa face articular, conhecida como face auricular, a gente vai ter articulação com o osso sacral da coluna, com o sacro, ok? Então, por isso que ela vem fazendo essa... o osso é assim, porque aqui embaixo nós temos o pubis articulando um com o outro, de cada lado. E aqui na parte posterior nós vamos ter a articulação do quadril com o sacro, para formar justamente a região que vai ser o arcabouço ósseo da pelve maior e da pelve menor. Que isso é anatomia 2, então vocês vão ver depois. Mas enfim, aqui a gente tem uns processos importantes. A gente tem a tuberosidade ilíaca, aqui a gente consegue ver as espinhas ilíacas, né? Aqui é a posterior superior, posterior inferior. A gente tem a face auricular, que é a face do ilho que articula com o sacro. Nós temos as incisuras, esquiática maior, esquiática menor, a espinha ilíaca. Inclusive aqui tá... não, tá certo. A gente tem o corpo do isquio, o tuber isquiático, o ramo do isquio, e aqui a gente consegue ver a face sinfisal do pubis. Por que é a face sinfisal? Porque a articulação de um pubis com o outro é chamada de sínfise púbica. Então, a face que articula um osso com o outro é a face sinfisal, que forma a sínfise púbica. Tranquilo, né? Temos o tubérculo púbico. Aqui, na vista medial, nós conseguimos ver a linha pectínea do pubis. Vocês lembram que na vista lateral a gente tinha a crista obturatória? Aqui nós temos a linha pectínea, por causa dos músculos pectíneos. O ramo superior e a eminência iliopúbica, que é basicamente um processo avantajado que fica bem na região da junção do ilho com o pubis. Na peça, no laboratório de anatomia, a gente não consegue ver claramente essa divisão aqui. Mas dá para ver, na vista medial, a eminência iliopúbica, que ela é justamente essa região mais acentuada. E aí fica mais tranquilo de vocês conseguirem perceber a separação didática entre ilho e pubis. Além disso, nós temos aqui a linha arqueada, que ela é como se fosse, para vocês não se perderem na hora de ver a peça, ela conecta a face auricular com a eminência iliopúbica. Então, se estiver com dificuldade de se localizar na peça, procura a eminência ou a linha arqueada, ou a face auricular e vai tentando se guiar por essas estruturas. Tranquilo? Aqui a gente tem os ligamentos dessa região. A gente tem o ligamento iliofemoral, que liga o ilho ao fêmur. A gente tem o ligamento pubofemoral, que liga o pubis ao fêmur. A gente tem o ligamento isquiofemoral, mas ele fica posterior, né, que é uma vista anterior. E aqui a gente tem o fêmur, que nós vamos já ver com mais tranquilidade. Aqui é a bursa iliopectínea, que fica sobre esses ligamentos. Aqui a gente consegue ver a vista posterior. Aqui a gente tem o ligamento isquiofemoral. Aqui dá para ver o ligamento iliofemoral ainda. O trocânter maior, o trocânter menor, a crista intertrocantérica do fêmur, que a gente vai já ver com calma. E aqui é uma protusão da membrana sinovial. Lembra, essas articulações triaxiais, tanto a do quadril ou a articulação coxo-femoral, tanto quanto a do ombro, elas são articulações sinoviais. Então, elas têm a formação da cápsula sinovial, da cápsula articular, com a membrana sinovial, com a secreção de líquido sinovial para fazer a lubrificação da articulação. Toda essa questão que vocês estudaram lá no módulo introdutório. Aqui a gente consegue ver uma visão seccionada dos ligamentos, com a articulação aberta. Aqui a gente consegue ver que tem um ligamento muito interessante, que é o ligamento da cabeça do fêmur. Ele liga a cabeça do fêmur, né, ao acetábulo, a incisura do acetábulo. Aqui, lembra? Aqui a gente consegue ver o forame obturado, como eu falei, com a membrana obturadora ou obturatória, com esse espacinho aqui por onde passa a artéria obturatória. Além disso, a gente tem os ramos da artéria obturatória permeando a membrana obturadora.
em regiões além do espaço em que existe. E é mais ou menos isso. Aqui a gente consegue ver a articulação do ilho com o sacro, certo? Aqui no final a gente tem o cóccix, né? É mais ou menos isso. Ok. Aqui a gente consegue ver um raio-x na articulação. Inclusive é muito importante ver raio-x, porque se o ângulo tiver muito diferente disso aqui, a gente provavelmente tem uma distrofia de quadril, que, pelo menos pelo professor Mozart, normalmente é cobrado. Então, vejam a articulação do quadril, vejam esse raio-x e memorizem para que vocês saibam o que é normal. E também procurem para encontrar Perdão, me enrolei. Para encontrar o raio-x de displasia do quadril. Perdão. Deixa eu procurar aqui, inclusive, para mostrar para vocês rapidinho. Displasia do quadril. Tá. Tem aqui esse raio-x comparando a displasia com o normal. A linha do quadril devia estar aqui alinhado às duas articulações. Aqui a gente consegue ver que um está bem acima, enquanto o outro está normal. Então, isso aqui é importante. Agora vamos para o fêmur. Né? O fêmur é esse osso comprido, o osso da nossa coxa. Na vista anterior dele, nós conseguimos ver a cabeça, a fóvea da cabeça do fêmur. E por que tem essa fóvea? Porque é onde está inserido o ligamento da cabeça do fêmur. Lembra que a gente acabou de ver aqui esse ligamento aqui? Ele imprime uma fóvea. A fóvea é como se fosse uma depressãozinha. A fóvea da cabeça do fêmur, portanto. Nós temos o colo do fêmur, que é aquela região que eu falei para vocês que ela se afina no osso. E aí, a partir do colo, nós temos os trocânteres. O trocânter maior e o trocânter menor. Dá para ver melhor na vista posterior o trocânter menor. E na vista anterior, entre esses trocânteres, enfim, a gente tem a linha intertrocantérica, que é uma linha que segue do trocânter maior para o trocânter menor na vista anterior. Prestem atenção. A gente tem o corpo do fêmur, ou diáfise. Aqui a gente tem a epífise proximal e a epífise distal, né? Mas isso não é nada demais. E aí, na região caudal do fêmur, nós temos côndilos, assim como no número. Nós temos o côndilo medial e o côndilo lateral, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. E aqui no epicôndilo medial, nós temos o tubérculo do adutor. Alguém sabe me dizer para que serve o tubérculo do adutor? Exatamente, ele serve para a inserção dos músculos adutores. Se eu não me engano, é do adutor magno. A gente vai ver daqui a pouco. Do músculo adutor magno. Perfeito. A inserção distal do músculo adutor magno. Então, tubérculo do adutor, tranquilo. No côndilo medial. Além disso, a gente tem a face patelar. A face patelar como vocês podem perceber, todas as faces articulares elas são mais lisas, porque são regiões de articulação sinovial. Nesses casos, são casos de articulação sinovial. Então, aqui é onde vai se encaixar a patela, com o tendão patelar e tal. Mas isso a gente vê na questão de musculatura. A questão do tendão patelar e tal. E do ligamento patelar. O ligamento a gente ainda vai ver. Enfim, agora na vista posterior da cabeça do fêmur, a gente consegue ver aqui o trocânter maior e o trocânter menor. E aqui a gente tem um monte de estrutura, como vocês podem perceber. Mas é tranquilo. Na face anterior, vocês lembram que eu falei que a gente tinha linha intertrocantérica, que era só uma linhazinha que seguia do trocânter maior para o trocânter menor. Na vista posterior, a gente tem a crista intertrocantérica. Como eu falei, é um processo mais avantajado e alongado. Ele segue do trocânter maior para o trocânter menor. Além disso, a gente tem o esporão calcário aqui, no finalzinho da crista intertrocantérica. Na prova prática é muito difícil marcar essa estrutura, porque está tudo muito próximo aqui, mais fácil marcar o trocânter menor. A gente tem a linha pectínea do fêmur, lembrem que tinha uma linha pectínea lá no pubis, a gente tem no fêmur também. A gente tem a tuberosidade glútea, para a inserção dos músculos glúteos. A gente tem a linha áspera, que é essa linha aqui que segue no sentido crânio-caudal, na vista posterior do fêmur. E a gente tem a linha medial e a linha lateral da linha áspera. A gente tem o forame nutrício, que é um forame por onde passa uma artéria nutrícia para irrigar o osso, né, e a medula. E aqui no final, a linha áspera se bifurca novamente e caracteriza a face poplítea, que é essa região posterior, quase na articulação do joelho. Ela é bem importante porque aqui a gente tem a caracterização da área chamada fossa poplítea, por onde passam estruturas importantes, mas isso a gente vai ver depois em musculatura e irrigação, então fiquem tranquilos. Aqui a gente consegue ver os côndilos medial e lateral, novamente, com os epicôndilos, e o tubérculo do adutor no côndilo medial.
Sobre fêmur é basicamente isso. Aqui a gente consegue ver a inserção dos músculos. Como eu falei lá em membro superior, isso aqui é bem importante, mas é uma questão bem mais decoreba. Claro que alguns é bem tranquilo, tipo, o músculo adutor magno se insere no tubérculo do adutor. Os músculos glúteos se inserem aqui na linha glútea. É na linha glútea? Perdão, calma. Na tuberosidade glútea, perdão. A linha pertínea. Na tuberosidade glútea se inserem os músculos glúteos. Aqui é o glúteo máximo e tal. Então é mais uma questão de decorar, basicamente. Mas é tranquilo até. Então aqui já é musculatura. Agora a gente vai para a região da perna. Do joelho, na verdade, perdão. Aqui, mas a articulação do joelho é o que eu já mostrei para vocês. Mas vamos ver aqui. A gente consegue ver os ligamentos, que são importantes. Aqui é a face patelar do fêmur, como eu já falei para vocês. Aqui a patela está retirada e esse joelho aqui está em flexão. Essa é uma vista anterior. A gente tem os ligamentos cruzados, anterior e posterior, né? Uma anterior e outra posterior, isso é bem claro, eles se cruzam, por isso esse é o nome. São ligamentos bem comumente lesados. Por exemplo, os jogadores de futebol têm lesões bastante comuns nesses ligamentos e tal. Nós temos os ligamentos colaterais também. E aqui nós temos o colateral tibial e fibular. Assim como no antebraço, na perna é preferível que você use a nomenclatura tibial e fibular ao invés de medial e lateral. No antebraço a gente usa radial e ulnar em vez de lateral e medial. Né? Então aqui segue esse mesmo princípio. Ok? Mas o tibial é medial, porque a tíbia é mais medial do que a fíbula. Além dos ligamentos cruzados anteriores e dos ligamentos colaterais, a gente tem alguns tendões aqui, o tendão músculo popliteo e tal, mas isso não é muito importante. A gente tem os meniscos, o menisco lateral e o menisco medial. Qual é a importância dos meniscos, André? Reduzir o impacto sobre os ossos. Por exemplo, uma lesão comum em jogadores de vôlei que não fazem a profilaxia necessária, não fazem fisioterapia, não tem acompanhamento médico. A maior parte dos profissionais fazem tudo isso, né? Mas mesmo com esse acompanhamento é possível que aconteça. É possível que aconteça um desgaste desses meniscos. E aí, se acontecer um desgaste, o que vai acontecer? Dor excruciante. Porque vôlei é um esporte de alto impacto, os atletas pulam muito, e aí quando você pula e cai, o menisco serve justamente para amortecer o impacto do seu fêmur na sua tíbia. Quando o menisco está desgastado, é osso com osso. E eu imagino que vocês já tenham batido a canela, né, a região da canela, em algum lugar, ou batido o dedinho mínimo, e vocês sabem que a dor ao bater um osso é muito grande. Portanto, é preciso tomar cuidado com essas estruturas do nosso joelho. Ele é muito importante e relativamente delicado. Aqui a gente tem uma vista posterior, dá para ver o ligamento cruzado posterior e o anterior. Aqui a gente tem o ligamento menisco-femoral posterior, que ele liga o quê? O fêmur ao menisco lateral. E aqui a gente tem o ligamento transverso do joelho, que liga os meniscos à tíbia. Só para manter a integridade dessas estruturas, da sua localização adequada. Aqui os ligamentos colaterais, a gente tem a cabeça da fíbula, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Os côndilos, vocês podem ver que eles têm essa face articular porque eles justamente vão rodar, eles vão se encostar na tíbia e na fíbula quando o joelho ficar em flexão. É basicamente isso, né? Sobre o joelho. É isso. Aqui tem um raio-x. Não se esqueçam de que é importante ter esse espaço, ok? Alguém sabe me dizer o que caracteriza esse espaço nos joelhos entre a tíbia e a fíbula? Entre o fêmur e a tíbia, perdão. É justamente o menisco. Então, se você pega um raio-x de um paciente e ele está com essa região aqui muito próxima, muito provavelmente ele está com desgaste de menisco. E aí o que ele vai relatar? Muita dor ao andar, ao ficar em pé, ao pular, ao se movimentar. Se é uma lesão menos intensa, às vezes ao correr, alguma coisa de maior impacto, ele sente dor no joelho. Então tem que levar em consideração que tem de ter esse espaço aqui. Porque o menisco ele não aparece no raio-x. Então ele fica em branco, ele tem de ficar em branco, ele tem que ter esse espaço. Se não tiver, tem alguma coisa errada, tem que ser investigado. Aqui a gente consegue ver a patela,
que eu não mostrei para vocês, né? Aqui dá para ver numa vista lateral a patela. Mas enfim. Agora a gente vai para a perna. Na perna nós temos dois ossos, assim como no antebraço. Aqui a gente tem a tíbia e a fíbula. Como eu mostrei para vocês, apenas a tíbia se articula com o fêmur. Então, como é que a fíbula mantém a sua estabilidade nessa região? Bom, ela se articula com o tarso, que é a região equivalente ao punho da mão, só que do pé. A região do tornozelo, do calcanhar e tal, que a gente vai ver daqui a pouco. E ela se estabiliza por meio de ligamentos também. A gente tem também uma membrana interóssea. Aqui na tíbia a gente tem vários processos nessa parte cranial. Nós temos côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral. Aí, na parte superior desses côndilos, nós temos os tubérculos intercondilares da eminência intercondilar, ou seja, acima dos côndilos nós temos a eminência intercondilar e nessa eminência nós temos dois tubérculos. Os tubérculos intercondilares lateral e medial da eminência intercondilar. Eu sei que é um nome grande e tal, mas se vocês se levarem em conta a localização, dá para tirar tranquilo o nome, né? Não é um negócio absurdo de decorar ou de aprender, como vocês preferirem. Aqui a gente tem o tubérculo de Gerdy, que é a inserção do trato iliotibial ou da fáscia lata, que é uma musculatura. Na real, o trato iliotibial é uma aponeurose, né, que aí tem o tensor do trato iliotibial, o tensor da fáscia lata, que aí é um músculo, mas vocês vão ver isso na questão da musculatura, que é o tubérculo de Gerdy. É um epônimo, mas o Netter coloca isso. Eu não sei como está no Sobota, mas se tiver diferente, ou se o professor reclamar de epônimo, você pega o Netter e mostra para ele. Talvez essa aqui não seja a versão mais atualizada do Netter, então eu tenho que confirmar. Mas confirmem na versão que vocês tiverem, tá bom? Perguntem do professor também se ele se preocuparia ou se incomodaria com vocês usarem essa nomenclatura aqui. Mas qualquer coisa, se ele ficar tirando onda, mostra o Netter que tá tudo certo. Aqui na região caudal do tubérculo de Gerdy, nós temos a linha oblíqua, a tuberosidade da tíbia. Aí a gente tem faces lateral, medial e margens, medial, lateral e margem anterior. Na real, não é lateral, perdão, é margem interóssea, que vai ficar em contato com a membrana interóssea. Aqui na região caudal da tíbia nós temos o maléolo medial e algumas faces articulares aqui inferiormente, para os ossos do tarso, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Na fíbula nós temos a cabeça da fíbula, o ápice da cabeça da fíbula, o colo, que é uma região, né, que se afina. Você tem a face lateral, a face medial, a margem anterior, a margem medial e a margem interóssea. Perdão, margens anterior e interóssea, e face medial e face lateral. E o maléolo lateral. Esses maléolos são essas estruturas que vocês conseguem ver na região do calcanhar. O que fica para dentro do pé na região medial é o maléolo medial da tíbia, e o que fica lateral é o maléolo lateral da fíbula. Ok? Inclusive, uma questão importante e interessante é que em determinadas alturas da margem anterior da tíbia, ela não é revestida por músculo. Então, o que a gente tem é pele, né, as camadas da pele, e uma fina camada de tecido subcutâneo. Então, traumas, impactos nessa região caracterizam uma dor intensa, porque a gente tem um contato quase que direto com o osso. Por isso eu comentei mais cedo, se vocês já bateram a região da canela e tal, essa região mais caudal da tíbia. A partir mais ou menos os 2 últimos terços da perna, na região da tíbia, são bem sensíveis a impactos, principalmente na face medial, na margem anterior com a face medial. Na face lateral a gente ainda tem alguns músculos, que são os tibiais, né, que dão uma proteção maior. Mas nessa região medial é bem mais complicado. Eu estava me abaixando aqui porque eu estava tocando só para passar a informação com bastante qualidade e certeza. Aqui a gente tem uma vista posterior, a gente consegue ver as mesmas estruturas. Só que aqui a gente consegue ver as faces articulares. Superior, facetas medial e lateral. A face articular superior, perdão, com suas facetas medial e lateral. Isso aqui é para quê? É uma impressão deixada pelos meniscos. Aqui a gente tem os tubérculos intercondilares, a área intercondilar posterior, que está entre os côndilos, né, tranquilo. O sulco para inserção do tendão do músculo semimembranáceo, que, né, não tem muito o que falar, é o sulco para inserção do tendão do músculo semimembranáceo. A gente tem a linha para o músculo sóleo, que é a inserção do músculo sóleo também, o forame nutrício, as margens, que eu já falei. E aqui na região caudal,
a gente tem sulco dos tendões dos músculos tibial posterior e flexor longo dos dedos, que é uma impressão deixada por esses tendões. A gente tem as faces articulares, face articular do malelo medial. Na fíbula a gente tem uma coisa diferente, é só a fossa do malelo lateral aqui que dá pra ver. Então aqui a gente tem os ligamentos, mas aqui é o ligamento da patela, como eu falei. Aqui a membrana interóssea, aqui os ligamentos, né? A gente tem um ligamento tibiofibular anterior e um posterior. Cadê esse posterior? Ué. Não tem... Tá, ok. Tava aqui, né? Não, né? Enfim, a gente tem um ligamento tibiofibular anterior e um posterior. A gente tem o ligamento talofibular anterior, que liga o talo à fíbula. O ligamento calcâneo fibular, o ligamento colateral medial, o ligamento deltoide. Por isso que aqui é medial, ó, lá em cima era colateral tibial, aqui a gente tem o colateral medial, justamente para não confundir, porque os dois vão ligar a tíbia a alguma coisa, né? Então, esse aqui liga a tíbia ao fêmur, esse aqui liga a tíbia ao tarso, então tem que ficar esperto com essa questão. Aqui a inserção do trato iliotibial, ó, que eu falei, ou da face lata no tubérculo de Gerdy, no cônjulo lateral, bem tranquilo, né? No tubérculo para o trato iliotibial. Ah, tá aqui, ó. Ou tubérculo de Gerdy, ou tubérculo para o trato iliotibial, ou para o músculo tibial anterior. Tranquilo? Tem os nomes aqui. Aqui tá mais de boa. Então, qualquer coisa, tubérculo para o trato iliotibial. Ou tubérculo de Gerdy. Agora a gente vai... Aqui tem a inserção dos músculos, vocês podem ver com mais calma. E agora a gente vai para a parte final, que é o pé. O tornozelo e o pé. Então aqui, a gente tem os ossos do pé. Como eu falei, a gente vai ter a região do tarso, a região dos metatarsos e as falanges. Metatarso e falange é bem próximo ao que a gente tem lá na nossa mão. Tanto que o dedão, o dedo 1, ele também só tem 2 falanges. E o resto dos dedos tem 3 falanges. Apesar de que o dedo mínimo, na maior parte das pessoas, numa vista superficial, parece ter só 2 falanges, porque é bem pequeno. Mas ele tem 3 também. Normalmente, pelo menos. A não ser que a pessoa tenha uma variação anatómica. Então, essa vista dorsal aqui, ou seja, uma vista superior, como se você estivesse olhando para o seu pé de cima, a gente consegue ver o corpo do calcâneo, que é o osso calcâneo. A gente tem o osso do talos, que eles formam essa região do calcanhar. Então, no calcâneo, a gente tem algumas estruturas. O corpo do calcâneo em si, a tróquea fibular, o seio do tarso, e agora no talos, a gente tem o sulco do tendão do tendão do músculo flexor longo do hálux, que ele vai se inserir plantarmente. Os flexores são plantares, ok? Ou seja, ele vai passar para a parte de baixo do pé, para a parte da planta do pé. Tem os tubérculos, o tubérculo lateral do processo posterior do talos e o tubérculo medial do processo posterior do talos. A gente tem a tróclea do talos, que vai articular justamente ali com a região da tíbia e da fíbula. Não tá muito longe. Mas enfim, ele articula ali com aquela região. A gente tem o colo do talos e a cabeça do talos. E aí, entre o talos e o calcâneo e esses outros ossos, a gente tem a articulação transversa do tarso. Ela passa no meio do tarso, então é a articulação transversa. Nessa segunda metade do tarso, nós temos o quê? O osso cuboide, lateralmente. O osso navicular, com a tuberosidade do osso navicular. E aí os ossos cuneiformes, lateral, intermédio e medial. Bem tranquilo, né? Bem mais tranquilo do que a mão, pelo menos para mim. E aí a gente vai ter também a articulação tarso-metatarsal. Ok? Então, tem 2 articulações importantes aqui, entre as grandes divisões. A articulação transversa do tarso, que divide o tarso em 2, e a articulação tarso-metatarsal, que liga a segunda metade do tarso aos metatarsos. Okay? A gente tem então os ossos metatarsais, que tem base, corpo e cabeça, basicamente. E a gente tem de 1 a 5, são 5 ossos metatarsais, vocês conseguem sentir claramente também no pé. E aí, para cada dedo, nós temos as falanges. No caso do dedão, a gente tem falange proximal e distal apenas, e para os outros, proximal, médio e distal. E a gente tem as articulações: metatarso falangiana, interfalangiana proximal, interfalangiana distal. E aqui a gente tem as tuberosidades da falange distal também. São essas questões, esses processos em forma de cogumelo, aparentemente, né? Aqui numa vista plantar, é como se a gente estivesse olhando o pé de baixo, a planta do pé. Aqui a gente consegue ver umas outras estruturas, né, alguns processos do calcâneo e tal.
Aqui tem bem mais processo do que na mão, com certeza. Mas eu acho que é mais tranquilo. A gente tem os processos medial da tuberosidade, processo lateral da tuberosidade, a tuberosidade em si, o sustentáculo do talos, que é justamente a região do calcânio que vai para o lado para sustentar o talos, o osso talos, né? Essa parte aqui que eu estou passando o mouse. A gente tem os tubérculos lateral e medial do talos, o processo posterior do talos e a cabeça dele, do talos, no caso. A articulação transversa, como já mostrei. Aqui os mesmos ossos, o osso cuboide com a sua tuberosidade. Aqui a gente tem um suco do tendão do músculo fibular longo, que ele passa por aqui e deixa essa impressão. O osso navicular com sua tuberosidade. E os cuneiformes, lateral, intermédio e medial. Aqui os metatarsos e tal. E uma questão interessante são esses ossos sesamoides do primeiro metatarso. A gente tem um osso sesamoide medial e lateral. Qual é a definição de um osso sesamoide? Alguém sabe me dizer? Eles são ossos assim como a patela. A patela é o principal exemplo de osso sesamoide. É um osso que basicamente está inserido em um tendão. Então, esses ossos sesamoides aqui, eles vão estar inseridos em tendões. Na questão da patela, nós temos o tendão do quadríceps, ou tendão patelar, que é onde a patela está inserida. E aí a gente tem depois o ligamento patelar que liga ela à tíbia. Por isso, alguma certa controvérsia na patela. Mas enfim, esses ossos aqui, sesamoides, são ossos que estão inseridos em tendões. Aqui a gente tem uma vista lateral, aqui a gente tem o arco plantar, né, que dá para ver claramente. Na verdade, aqui dá para ver melhor o arco plantar. Aqui que dá para ver o arco plantar. Aqui dá para ver todas as estruturas que eu já falei numa outra vista, aqui a articulação transversa do tarso, a articulação tarso-metatarsal. Aqui a gente tem uma vista mais detalhada sobre cada um dos ossos, mas isso vocês podem pegar o Atlas e ler e ficar repetindo até lembrarem. Aqui é uma questão importante de ângulo entre o talos e o calcânio. Mas é isso. E aqui a gente tem o raio-x da articulação, né? Eu nunca vi o professor cobrar esse tipo de raio-x nessa articulação. Mas, quem sabe, né, é importante que vocês vejam. Não se esqueçam dos espaços. É normal que tenha um espaço relativamente agradável para a articulação, para que ela possa realmente movimentar. Claro que se tiver muito grande esse espaço, tem alguma coisa errada. Mas se não tiver espaço, também tem alguma coisa errada. Então fiquem atentos. Aqui a gente pode ver que essa radiografia do tornozelo, o espaço é bem pequeno, mas ele existe. Ok? Então é importante. Aqui a gente consegue ver os ligamentos, os tendões, é muita coisa, basicamente ficar vendo e revendo e revendo. Aqui a gente tem, aqui dá para ver os ossos sesamoides, ó. Eles estão inseridos nessa região dos ligamentos, dos tendões do músculo abdutor do hálux e no músculo adutor. Então, o músculo abdutor e adutor, eles estão inseridos nesses tendões. Aqui a gente tem as falanges e tal, os ligamentos colaterais e o ligamento plantar aqui, em cada osso, né? E aqui a gente tem os retitáculos e bainhas, e bursas, e etc. Mas isso já vai entrar em outra parte. Depois, essa parte aqui eu também não vejo que seja muito relevante pelo que já foi cobrado, mas caso vocês queiram ver, não tem problema. Mas aqui é mais tranquilo de ver depois que vocês verem a parte de musculatura, para entender o que cada músculo faz, para ver para onde os tendões vão ser inseridos, né, para ter justamente a ação do músculo. Mas então, gente, era basicamente isso, um geralzão sobre a estrutura óssea do membro inferior. Caso vocês tiverem alguma dúvida e tal, não hesitem em deixar nos comentários ou me mandar mensagem no privado, não tem o menor problema. E é isso, espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.